Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Existe uma diferença entre uma autoridade, vamos dizer assim, ir a um lugar como autoridade e aquela autoridade ir a algum lugar como uma pessoa comum, como uma pessoa física. Por exemplo, se o presidente decide ir a um clube, isso não significa que ele está aprovando aquele clube ou fazendo tudo, ou participando das coisas. Ele foi lá passear, andar, caminhar, tomar banho de sol. Então, uma coisa é a presença oficial. A presença oficial, ela redunda em autoridade delegada. Porque o fato de estarem 2 ou 3 reunidos ao nome do Senhor é a situação em que ele coloca a sua autoridade sobre aqueles 2 ou 3 reunidos. Eu li na outra, não sei se foi aqui, acho que foi nessa live mesmo, ou foi em outra. São tantas que eu já não consigo mais recordar. Mas eu li aquela passagem de Mateus 18, quando um irmão tem um problema com o outro, eles tentam resolver, não resolveram, traz mais 1 ou 2 testemunhas, tentam resolver, não resolveram. Agora veja bem, com essa 1 ou 2 testemunhas já são 3 ou 4. Mas aí, quando diz que não resolveu, leva à igreja. Então, o que diferença tem a igreja daquelas 3 ou 4 que já estavam ali tentando resolver alguma coisa com aquele irmão? A diferença é que 2 ou 3 simplesmente resolvendo coisas, ou falando de Cristo, ou lendo a Bíblia, ou orando juntos, não é a igreja. Não tem a autoridade da presença do Senhor na igreja, delegando o seu poder para que ali possam tomar decisões de ligar ou desligar, de decidir ou desdecidir, não sei se existe, mas como é que fala? Promulgar uma lei e cancelar aquela lei ou aquela coisa. Então, é diferente, tanto é que ali já tinha os 3 ou 4 reunidos, mas não estavam reunidos como igreja, estavam reunidos entre eles para resolver um problema deles que era do âmbito cristão, mas não era a igreja. Por isso que eles têm que dizer à igreja, têm que ir onde estavam 2 ou 3 reunidos ao nome do Senhor, porque ali a autoridade seria exercida. E essa autoridade o Senhor não vai delegar em todo lugar. Então, quando alguém fala assim, não, mas lá na igreja que eu vou, lá tem, o Senhor está presente, está até escrito na parede assim, estamos reunidos em nome de Jesus, ou Jesus está presente, alguma coisa assim. Aí eu pergunto, quem é a autoridade ali? Quem decide as coisas ali? Ah, tem o pastor lá na frente, né? Ele que dita as normas, tal. Então, pois é, o Senhor não vai à festa se tem outros na festa. Ele não vai frequentar uma reunião como no caráter. O Senhor é Deus, Deus está em todo lugar, mas ele não vai no caráter de Senhor, de cabeça da igreja, participar de algo que já escolheram outro cabeça da igreja. Percebe? O fato de ter, primeiro, de ter um outro nome, uma denominação, já é uma bandeira sob a qual aquelas pessoas estão reunidas. Uma vez, conversando com uma jovem, acho que numa viagem de ônibus, eu expliquei para ela como é que eu estava congregado. Ela falou assim, eu também, eu sou presbiteriana, mas quando eu vou falar do evangelho para alguém, eu nunca falo que eu sou presbiteriana. Eu falei, por que você não fala que você é presbiteriana? Porque às vezes a pessoa tem alguma coisa contra a igreja presbiteriana e vai atrapalhar no evangelismo, na hora de evangelizar essa pessoa. Eu falei, minha filha, se você leva algo com você que você tem que esconder para poder apresentar a Cristo, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa muito errada aí. Por que você não se livra desse problema que você tem? Se você já enxergou que pode ser um problema para algumas pessoas, por que você não se livra desse problema e fica só com Cristo? Fica só com Jesus. Se a pessoa pergunta, mas que igreja é? Eu sou cristão. Eu sou da mesma igreja de Pedro.
Já ouviu falar? Pedro, Paulo, Tiago, João, é a mesma igreja. Mas eles reuniam onde? Eles reuniam ao nome. Mas como assim? Era um prédio, um templo? Não, ao nome. O nome é o lugar. O nome é o lugar de reunião. A gente pode até voltar lá em Deuteronômio, eu acho que é Deuteronômio 12 ou 20, se não me engano, eu nunca lembro. 12, é Deuteronômio 12. Quando eles iam entrar na terra, e Deus havia prometido a eles, o Senhor já deu estatutos para eles, já falou, inclusive, para destruir todos os lugares onde as nações que eles iam tomar a terra dessas nações, os lugares dos deuses, no versículo 2, né? Seus deuses sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de toda árvore frondosa, derrubarei os seus altares, quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, destruireis as imagens esculpidas de seus deuses, apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis ao Senhor vosso Deus, assim como fazem todas as nações da terra que vocês vão entrar. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão, os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas, das vossas ovelhas, e ali comereis perante o Senhor vosso Deus, porque o Senhor está ali. Ele não está em outro lugar, o Senhor está ali. E vos alegrareis em tudo que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrasse no descanso, na herança que vos dá o Senhor vosso Deus, mas passareis o Jordão, habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor. Então haverá um lugar. Veja bem, haverá um lugar que escolherá quem? Vocês vão escolher o lugar? Não, que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar, que nome? Qualquer nome que a gente decidir lá, vamos fazer lá, não, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordena, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. E vos alegrareis, e etc, etc, etc. Guarda-te que não ofereças, versículo 13, os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos, ali oferecerás, etc, etc. Não. O que isso quer dizer? Por que ele repetiu tantas vezes que não podia ser qualquer lugar, que tinha que ser só o lugar onde ele colocasse o seu nome? Porque isso é importantíssimo. Porque ninguém pode botar um nome sobre o nome de Cristo, ou sobre o nome do Senhor. Assim, vamos pôr o nome. Aqui, vocês são cristãos aí? Legal, vocês também são cristãos? Então, deixa eu ver. Então, vocês são cristãos lá, vocês são os cristãos B. Aqui nós vamos ser cristãos C, que nome bonito. Vamos pôr cristão C, Igreja dos Cristãos C. Cara, Deus tomou todo o cuidado para não existir uma igreja de judeus, outra de gentios, outra de samaritanos. Ele deu o chaveiro para Pedro ir lá e abrir abrir o reino dos céus para cada um deles. Então isso tem muita importância. Tem tanta importância que depois, na mudança da coisa, porque hoje nós não somos judeus, alguém fala assim, então tem que ir lá para Jerusalém. Não, não tem nada em Jerusalém agora. Nós só somos cristãos, não temos nada a ver com a Jerusalém terrena. Nada. Agora, você quer encontrar o Senhor? Você quer ir no lugar onde Ele está? Não está lá em Jerusalém. Se você for lá, tem uma mesquita em cima da esplanada do templo. Aquela parede de pedras lá, que tem judeu olhando para ela e orando, eles estão falando com uma parede, porque o Senhor não está lá. Lá está uma parede, é um muro de arrimo, é a parte pior da construção da casa, que ele fica enterrado, ele segura, aquele muro lá, ele segura o aterro sobre o qual o templo existiu. É muro de arrimo, aquele muro, né? Muro das Lamentações devia ser chamado das Lamentações porque os judeus deviam lamentar mesmo
o que eles fizeram de rejeitar o seu Messias e pregá-lo numa cruz. Mas veja então que se você quiser Jerusalém, vá passear, vá conhecer o lugar, mas não está lá o Senhor. Não está lá o Senhor. Não. O Senhor está no meio de 2 ou 3 reunidos ao seu nome. E um ponto agora, só para eu fechar isso, lá em Lucas, capítulo... Ainda era antes da igreja, nós aprendemos princípios, é importante entender isso. A gente aprende princípios, é Lucas que ele fala para ir, é 19? Não, nunca lembro. Para ir preparar, ir de preparar e a ceia. Ou é João? 22. Lucas 22. Ok. Lucas 22. Então, nós aprendemos na Bíblia princípios, como esse do Antigo Testamento que eu citei, ainda não era igreja, e vou citar esse outro da ceia, que ainda não era a ceia que nós hoje celebramos, porque a ceia que hoje nós celebramos é a ceia que o Senhor revelou diretamente a Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11. Essa aqui foi uma ceia celebrada dentro da celebração da Páscoa judaica. Mas já tem princípios aqui que são importantíssimos para nós. Veja só, no versículo 7, chegou, porém, o dia dos ázimos em que importava sacrificar a Páscoa. A Páscoa era a recordação da libertação deles do Egito, quando um cordeiro, cada família sacrificava o seu cordeiro, colocava o sangue na porta e ficava dentro de casa esperando, porque o anjo do Senhor ia passar por cima, e a palavra Páscoa significa passar por cima, e não ia ferir o primogênito na casa onde ele visse o sangue na porta da casa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram, essa pergunta aqui, que os cristãos não fazem. Essa que não fazem. Ah, eu quero reunir. Vamos reunir como? Ah, vamos reunir assim, vamos reunir assim. Não, Senhor, onde queres que a preparemos? Tem que perguntar para o Senhor. E aí tem que seguir as instruções que o Senhor dá. E ele fala no versículo 10, eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. Ora, homens não levavam cântaro de água. Eram mulheres que levavam cântaro de água naquela época. Então, esse homem, o fato de ser um homem aí, tem alguma coisa que tem alguma pista. Né? Você gosta de ler Sherlock Holmes? Então, fala assim, peraí, o que esse homem está fazendo aí? Né? O que significa o cântaro de água? O que significa água? Aí você junta tudo na palavra de Deus e você começa a descobrir, fechar essa investigação sua, e você vai descobrir que o homem é a figura do Espírito Santo. O homem é a figura do Espírito Santo. O cântaro de água, a água, Efésios capítulo 5, a água é a palavra de Deus. Então ali você vê o Espírito Santo carregando a palavra de Deus, e o que os discípulos deviam fazer? Seguir o Espírito Santo levando a palavra de Deus. Porque aí não ia ter erro. Jerusalém é uma cidade grande. Naquela noite, a Páscoa estava sendo celebrada em todas as casas de Jerusalém. Mas só tinha uma casa onde Jesus estaria no meio dos seus discípulos. Só uma. Só uma. Se Pedro falar assim, deixa eu ver, vamos naquela casa ali, que a casa é bonita, vamos ser... Não. Eles tinham que seguir o homem com cântaro. E hoje, se um cristão quiser realmente estar onde o Senhor Jesus está, ele tem que seguir o Espírito Santo com a palavra de Deus. É só assim que ele vai encontrar. Esse vai ser o seu GPS para encontrar o Senhor Jesus está. Não adianta querer seguir outra coisa. Tem que ir pela palavra de Deus mostrada pelo Espírito Santo. Aí, então, levando um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo, ou seja, é um segundo ou terceiro lugar, o cenáculo é o andar elevado, mobilado, ou seja, não precisa levar nada, ninguém tinha que levar banquinho, levar rede, levar nada. Já está tudo pronto ali. Ali está tudo preparado.
Aí fazia os preparativos agora da Páscoa, né? O cordeiro e aquela coisa toda. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Muito bem. Até o assunto não é a sequência, não é a Páscoa, que o assunto não é a sequência, mas o assunto é esse. Se você quiser encontrar o lugar onde o Senhor Jesus está, siga a palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo. Não vai no achômetro, não vai no que o pastor falou. Primeiro, para começar, não pode ter um homem, né, no centro, porque se tiver um homem no centro, é lá. Imagina se os discípulos escolhessem uma casa, aí viesse um qualquer lá e falasse: oh, pessoal, tudo bem? Eu que vou celebrar aqui a Páscoa com vocês. Mas peraí, não é com você que vão celebrar a Páscoa, é com o Senhor Jesus, é com Ele. Você não interessa, você está fora, né? Você não tem a prerrogativa que Ele tem para estar no meio. Então, resumindo, o lugar é o nome. Esse lugar é o Espírito Santo quem indica pela palavra de Deus. Não por dogmas, não pelo fundador de uma igreja, nada disso. É pela palavra de Deus. Esse lugar tem a autoridade do Senhor, não de homens. Não tem um presidente, não tem um líder, não tem um homem à frente, nada disso. É o Senhor só. É o Senhor. Esse lugar tem aquilo que nós conversamos na live passada, que é sobre a disciplina contra o pecado. Quando alguém está em pecado, não pode participar da mesa do Senhor. Porque a mesa do Senhor tem que estar livre de contaminação, de fermento para contaminar. Então, quando não existe nenhuma dessas prerrogativas, não pode, o Senhor não está ali. O Senhor não está ali. É que nem um cantor que às vezes não... Você vê notícias assim, né? O cara ia fazer um show aqui no Brasil, vinha lá do exterior e tal, aí de repente ele anula, ele cancela o show nacional. Por quê? Porque não tinha tudo que ele pediu, a segurança, o tipo de som, os tipos de instrumentos, as coisas. Não estava tudo de acordo com o figurino. Então ele não se apresenta ali, ele não está mais ali. E o Senhor, ele não vai compactuar com o erro e com o pecado. Então ele não pode estar no meio de pessoas que se colocaram para serem dirigidas por um pastor, por um homem, por um presidente, por um missionário, por um apóstolo, por qualquer coisa que seja. Ele não vai fazer isso. Ele vai estar ali em espírito em todos os lugares, o Senhor está, né? O Espírito Santo vai estar também em todos os lugares, mas o Senhor, como autoridade que ele coloca junto com o seu nome, não está ali. Então eu espero que isso aí ajude a entender que não é escolha de homens. É uma direção do Espírito Santo. Tanto é que quando uma pessoa me pergunta onde é que eu devo reunir, eu falo: ore e pergunte ao Senhor. Você tem que fazer a pergunta que Pedro fez: Senhor, onde queres que eu preparemos? Eu não vou dizer para você. Eu sei, mas eu não vou dizer para você. Você vai ter que descobrir. Por isso que eu evito convidar pessoas para as reuniões. Alguém pode até ficar surpreso agora com isso, né? Eu falo do Evangelho, eu prego o Evangelho. Só se a pessoa quiser fazer, eu posso na reunião? Ah, tudo bem, você pode ir. Mas eu não digo: venha à nossa igreja e venha conhecer que irmãos maravilhosos. Porque eu não estaria fora. Se eu fosse procurar irmãos maravilhosos, eu já não seria aceito no meio, né? Então, busque a palavra de Deus, busque a direção do Espírito, e onde Ele é autoridade suprema, o Senhor. Mais ninguém. Mais ninguém. Tanto é que você vai num lugar, você vai num culto qualquer aí, o pastor da leitura, o hino, não sei o quê, ora, abre, fecha, dirige, o padre lê a humilha, já vem até impressa, né? Liberdade que o Espírito Santo tem nisso. Se já vem impressa, como é que foi esse negócio? Que liberdade foi essa, né? Não teve. Então, fica aí minha dica. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.